E a história de hoje começa, em um prédio. E dentro dele é possível ver um homem. E enquanto suava, ele imediatamente diz, enquanto olhava para uma câmera: Eu sou Kim Sung-jin, um pesquisador do Ministério da Defesa. E após dizer isso, ele rapidamente ergue as mãos. E em pensamento ele falava: Nunca achei que um dia passaria pelo pente fino do governo nacional. Acho que isso significa que o projeto em que a gente está trabalhando está recebendo muita atenção. E rapidamente dois homens começam a revistá-lo. Após isso, ele rapidamente entra. E na parte de dentro era possível ver três homens na sala. E ainda nervoso, Kim Sung-jin rapidamente diz: O cérebro do presidente professor, An Suk-tae. O braço direito do presidente, capitão, Ahn Yeon-jun. E a pessoa que criou esse governo de três pessoas. O fazedor de reis, ministro Yoon Jo-jeol. Finalmente tô vendo esses figurões ao vivo. Porém, um deles diz: Comece. E ouvindo isso, ele rapidamente conta que no dia 3 de julho, a guarda costeira foi investigar a entrada de um navio em um local proibido, porém eles foram atacados neste mesmo local. Porém o ministro o interrompe e manda ele mostrar as imagens. Ao ouvir isso, ele rapidamente concorda. E antes de soltar o vídeo ele rapidamente fala que o que aconteceu ali foi algo nunca antes visto na história da humanidade. E enquanto assistia, o presidente fica completamente aterrorizado. E enquanto todos ali ficam assombrados, Kim Sung-jin rapidamente diz: Em termos leigos, decidimos chamar isso de zumbis. Pegamos o nome do navio onde tudo começou, 8208, e resolvemos chamar a operação de Apocalipse Zumbi 8208. E imediatamente a história volta 3 meses atrás. E em um restaurante, enquanto várias pessoas comiam, era possível ouvir uma notícia dizendo que houve uma explosão gigantesca em uma cidade de outro país. Passado isso, era possível ver um grupo de homens enchendo a cara. E enquanto eles se divertiam e faziam muito barulho. Em outra mesa, era possível ver um rapaz que dizia estar irritado com esses caras da mesa em que estavam fazendo barulho. Pois eles estavam se orgulhando de serem um grupo ilícito. E esse rapaz ainda pergunta se os colegas deles querem ir até lá, dar uma lição nesta mesa barulhenta. Porém um de seus colegas o impede, e diz para eles não fazerem nada, pois um outro colega deles está para se alistar, e se houver alguma confusão ali, isso pode acabar prejudicando o alistamento desse amigo chamado Jinwoo. E outro colega, enquanto comia ele também concorda em deixar isso para lá. E ouvindo isso, o colega que ia se alistar, diz que isso tudo é verdade. Já o de moletom, diz que, de fato tudo isso é verdade. E enquanto isso, um outro colega pergunta ao rapaz que irá se alistar, se é verdade? Que às vezes no exército eles põem os novatos para engolir merda. E ao ouvir isso, o rapaz fica surpreso. E enquanto ele pedia para seus colegas pararem com esses comentários, um deles rapidamente chama a atenção para um grupo de K-pop. E enquanto eles se divertiam discutindo sobre esse grupo, rapidamente eles escutam um tumulto vindo da mesa do grupo ilícito. E imediatamente, um cara gordo começa a cobrar da garçonete por ter derramado bebida neles. E com medo dele, a moça começa a pedir desculpas. E diz a eles que ela pagará pela lavagem das roupas deles. Porém o balofo diz que só fazer isso não será o suficiente. E ainda, com medo ela pergunta o que ela pode fazer para compensar. E enquanto ele lambia os beiços ele imediatamente pega ela pelo braço e manda ela sentar com eles. Porém, uma mão o para. E rapidamente, era possível ver ele, o de moletom. E enquanto o encarava, ele imediatamente diz: Isso é o suficiente, tá cheio de gente aqui. Porém, o balofo imediatamente se irrita e desfere um leve tapa nele. E enquanto o encarava, o balofo imediatamente diz: Tá achando que tá num filme? Aqui é a Reali. E antes dele terminar,
O de moletom imediatamente desfere uma macetada nele. E enquanto o encarava, rapidamente era possível ver o balofo desmaiado. Porém, por ele não estar sozinho, pois imediatamente, os amigos do balofo levantam. E enquanto o encarava, o cara bombado imediatamente diz: "Você aí, sabe o que acabou de fazer?" E ouvindo isso, o de moletom imediatamente diz: "O que te faz pensar que eu ligo?" E após ele dizer isso, todos os amigos do balofo se dirigem até o de moletom. Já seus colegas ficam em dúvida se o de moletom realmente precisa de ajuda. Porém o chefe deles imediatamente se pronuncia, dizendo: "Chega! O que estão fazendo com uma criança? Isso é horrível. Mas olho por olho, né?" E enquanto eles ficam de frente um para o outro, o de cicatriz imediatamente diz: "Alguma última palavra, pirralho?" Então o de moletom na maior ousadia responde: "Claro, tenho uma ou duas. Minhas últimas palavras são: engole essa." E surpreso, o de moletom rapidamente percebe que o de cicatriz desviou do golpe dele. Já o de cicatriz rapidamente o pega e o joga no chão. E enquanto ele se preparava para macetar o de moletom, porém, o de moletom imediatamente tenta acertar um golpe, fazendo assim o de cicatriz ficar surpreso. E enquanto o de moletom tomava distância, o de cicatriz decide apelar para uma garrafa de vidro. E enquanto os dois se olhavam, ao mesmo tempo, eles diziam que, no próximo ataque será o último. Porém, eles inesperadamente param, pois a polícia aparece. E um dos capangas do cicatriz diz que como a polícia apareceu, eles precisam vazar dali imediatamente. E enquanto se virava, o de cicatriz imediatamente diz: "Não apareça na minha frente de novo, ou eu vou te mandar de arrasta pra cima." Já o de moletom imediatamente responde dizendo: "O mesmo vale pra você, otário. Vou macetar você da próxima vez que te ver." E de longe, o de óculos pergunta se o de moletom está bem. E enquanto caia ketchup do nariz, ele afirmava que estava ótimo. Já no carro do de cicatriz, o seu motorista imediatamente pergunta: "Devo investigar aquele garoto de antes?" Porém, o de cicatriz imediatamente responde que não. E enquanto olhava para o golpe que foi de raspão, ele imediatamente diz: "Se o destino quiser, acredito que a gente ainda vai se encontrar de novo." E passado um tempo, em outro local, era possível ver os quatro se abraçando em círculo, e ainda no círculo um deles pede para que ele meter um shape e se manter saudável. E imediatamente o cabeludo diz: "Não vem atrás da gente, beleza?" E ouvindo isso, ele fica imediatamente irritado. Porém o cabeludo novamente diz: "Brincadeira, quando a gente tiver folga, bora todo mundo pro oceano." E o de óculos diz: "Por nossa conta." E respirando fundo, o de moletom imediatamente diz: Vamos ganhar dinheiro pra você." E o futuro militar rapidamente diz: "Claro, a gente se vê lá." Porém, o autor responde: "Essa foi a promessa. Mas esse dia nunca veio." 3 meses depois, na costa de Selkshuk. E rapidamente podemos ver o navio mencionado antes. E enquanto perseguia o navio, suspeito, os guardas diziam: "Testando, isso é um aviso, somos a Polícia Marítima da Coreia. Seu navio está infringindo o território proibido. Por favor, faça seu capitão sair para falar conosco." Esse é o segundo aviso. E imediatamente, um dos tripulantes da guarda marítima pergunta a seu superior: "Qual é o protocolo nesse caso? Vamos só apreender o navio." Porém o homem rapidamente diz: "O protocolo diz para realizar uma vistoria." E após isso, eles imediatamente se preparavam para inspecionar essa embarcação. E enquanto a equipe de abordagem começa a inspecionar o navio,
Eles informam ao seu superior que a vistoria começará em breve. E após eles informarem que não foi achado ninguém, eles rapidamente recebem uma ordem para verificar o fundo do navio. E após eles adentrarem no navio mais a fundo, um deles nota algo estranho. E imediatamente um homem estranho avança em cima dele. E rapidamente os outros caras ouvem os gritos desse companheiro. E rapidamente eles correm para ajudar. E imediatamente o pegam, porém já era tarde. E enquanto eles ficavam horrorizados com aquilo, eles rapidamente tentam parar o homem que o estava mastigando. E rapidamente um deles conseguia afastar o homem. E com dor o sargento começa a gritar, e rapidamente o rapaz pergunta ao sargento se ele está se sentindo bem. Porém o homem não responde. E enquanto olhava para aquela criatura, eles rapidamente reportam essa situação para seu superior, de que encontraram uma criatura humanoide hostil não identificada, o afirma que abrirá fogo contra ele. E enquanto eles olhavam para a criatura, um deles afirma que a aparência dela é nojenta. Porém a criatura não demonstra interesse no que ele disse, pois ela rapidamente avança. E apesar dele estar bem perto, a criatura é imediatamente abatida. O rapaz vendo isso, fica aliviado. E enquanto o seu colega o perguntava se ele não havia se machucado, eles imediatamente recebem uma mensagem dizendo: equipe de abordagem, qual é o seu status atual? Repetindo: equipe de abordagem, qual é o seu status? E em resposta, ele imediatamente diz: acabamos com a criatura, mas o sargento, quem está ferido no rosto, porém sem perigo imediato. E após eles se dirigirem para sair dali, junto da criatura e do sargento, um outro rapaz fica curioso para saber o que é essa criatura. Porém ele também fica preocupado com o estado do sargento. E o rapaz, que o carregava, diz que a lesão que ele sofreu foi profunda. Já o rapaz, enquanto se aproximava do sargento, ele ao mesmo tempo pede para que o sargento aguentasse enquanto a ajuda não vinha. Porém, ao virar o rosto, ele fica desesperado, pois o sargento estava lanchando a sua mão. Após isso, a história volta para o tempo presente, aonde os homens de terno estavam assistindo a tudo. E após desligar a TV, Kim Sung-jin imediatamente diz que o navio que ocasionou tudo isso não está registrado e não se tem informações de qual país ele veio. Ouvindo isso, o ministro pergunta de como aquele homem conseguiu sobreviver sem a sua metade de baixo e ainda o pergunta se ele era realmente um ser humano. Porém, Kim Sung-jin imediatamente diz que a autópsia diz que ele era de fato um ser humano. E ele ainda diz que foi notado que aquele ser não dependia de pulmões e nem de coração para continuar vivendo. E ao ouvir isso o ministro fica assustado. Porém o professor Ansuktai imediatamente diz: então isso também significa que a gente pode fazer uma fortuna com isso. E se descobrirmos a vacina, temos um novo estoque de corações. Porém, é melhor não apressar as coisas e pensar com um pouco mais de cuidado. Precisamos estudar o caso meticulosamente. E ouvindo isso o ministro diz: tendo essa nova descoberta em nossas mãos, podemos fazer uma fortuna com isso. E enquanto o encarava o ministro diz: só precisamos nos livrar de um pequeno obstáculo antes disso. Aliás, os seus cientistas já estão pesquisando a cura? Qual é o progresso atual? E enquanto se cagava de medo, Kim Sung-jin rapidamente diz: bem, sim e não, nós ainda estamos completando os preparativos para iniciarmos as pesquisas em direção à cura. Seja o que for, acreditamos que seja extremamente contagioso. E ouvindo isso, professor Ansuktai rapidamente diz: então apenas mordidas profundas são capazes de espalhar a doença. Então a taxa de infecção é muitas vezes menor que a daquela doença. E em seguida, enquanto o encara ele pergunta: o que acontece se um ser humano comer a carne de um humano infectado? Então Kim Sung-jin rapidamente diz: sobre isso, a gente não testou isso. E ouvindo isso,
professor Ansuktai, rapidamente se enfureci, e imediatamente, diz. Vocês são, um bando de preguiçosos, como ainda não pesquisaram isso? Mesmo que os seus encarregados não fizeram, vocês deveriam ter pensado de antemão que seria necessário. Porém o ministro Yoon Jo-jeol pede para que ele se acalme. E rapidamente pergunta ao Kim Sung-jin. Vocês ainda precisam de mais amostras ou algo assim, não é? Seria muito demorado conseguir mais? Kim, nós queremos o resultado ainda essa semana, está apto? Porém, ainda nervoso, Kim Sung-jin diz em pensamento que, nesse ritmo ele acabará enlouquecendo, com esse tanto de pedidos, porém ele afirma que na posição em que ele está ele não pode negar nada, para estas pessoas. E apesar dele não saber se esse prazo será suficiente, Kim Sung-jin diz. Certamente os resultados estarão prontos nessa semana. O ministro Yoon Jo-jeol rapidamente diz. Mal posso esperar para ler o relatório. Continue. E após ele olhar o relógio, ele imediatamente diz. Por favor virem-se para a parede atrás de vocês. E rapidamente uma porta começa a se abrir. O ministro Yoon Jo-jeol imediatamente fica assustado. E enquanto se virava, todos ali tomam um susto. Pois o que foi aberto era uma porta, com os zumbis do episódio do navio, mostrado nas filmagens. E enquanto os olhavam, eles imediatamente avançam. Porém felizmente todos ali estavam protegidos pelo vidro. E enquanto batia no vidro, Kim Sung-jin rapidamente diz. Esse vidro blindado tem 15 centímetros de espessura, seria necessário mais que um ariete para derrubar. Mas apesar de tudo, do outro lado do vidro, a concentração de oxigênio está abaixo de 10%. Cerca de 3 vezes menor do que a quantidade presente na atmosfera. Eles não apresentam nenhum sintoma de lerdeza apesar da quantidade baixa de oxigênio. Além de não sentirem nenhum tipo de dor. Então o capitão Ayan Ji-un rapidamente diz. Eles parecem ser o tipo de soldados perfeitos, tirando o fato da completa falta de consciência. Inteligência é fundamental para um soldado. Essas coisas conseguem atirar? Kim Sung-jin rapidamente diz. Tentamos dar a eles, mas eles nem ao menos conseguem segurar. Capitão Ayan Ji-un rapidamente diz. Bom, um soldado não é só alguém que saiba manusear objetos, eles ainda desempenham outras funções táticas. Que tipo de simulações vocês realizaram? Kim então responde. Nos calculamos que atualmente, o maior valor tático que eles possuem, seria de espalhar a infecção. Numa cidade moderna, sem nenhum tipo de informação sobre a infecção, num período de 24 horas. Uma cidade pequena de 100 mil habitantes ou menos, apenas 2%, seria contaminada. 17% no dia seguinte, e no terceiro 34%. Professor Ansuktai rapidamente diz. A partir do terceiro dia, inúmeras variáveis e contramedidas passam a existir. As previsões seriam difíceis, mas imagino que não demore mais de um mês para 75% seja infectada. Mas e quanto a uma cidade com 10 milhões de habitantes? Kim Sung-jin novamente responde. Eu tentei iniciar a mesma simulação 24 horas, 2 dias, 3 dias, e o resultado foi 47%, 64% e 70% seriam contaminadas na mesma quantidade de tempo. Comparado a uma cidade pequena, existem duas grandes razões do porquê a infecção se espalha tão rápido. Nas grandes cidades, a densidade é de cerca de 50 mil habitantes por quilômetro quadrado. E se usarmos em cidades inimigas, seria difícil parar-nos tomarmos controle da cidade. Então o ministro Yoon Jo-jeol rapidamente diz. Qual a sua opinião, senhor? Com tais informações em mente, qual seria o valor estratégico? E imediatamente o capitão Ayan Ji-un responde. Perder 50% da população antes de declarar um confronto é um grande golpe para qualquer país moderno. Mas a longo prazo, para nos erradicar os infectados pode ser mais custoso que um confronto. E enquanto olhava através do vidro, o ministro Yoon Jo-jeol rapidamente diz. Parece que temos uma opção ainda mais destrutiva que a opção nuclear.
Estamos testemunhando a arma de destruição em massa, da próxima geração. Existe alguma contramedida contra os infectados? Kim rapidamente responde. Parece que eles são indiferentes a qualquer estímulo ou ferimento. Contudo, danos ao cérebro são a maneira mais fácil de pará-los. Mas as pesquisas também apontaram que em temperaturas abaixo de -55°C, eles param as ações deles. E surpreso, o ministro Yoon Jo-jeol rapidamente diz. Então todas as atividades cessam a partir de -55°C, parece uma boa maneira de controlá-los. Ouvindo isso, Kim Sung-jin imediatamente diz. Perdão, sim, de fato podemos utilizar a temperatura contra eles de certa forma, mas a contaminação não é a única coisa preocupante que devemos considerar. Porém o ministro o interrompe dizendo. 2 anos. Você tem 2 anos. E enquanto Kim ficava surpreso, o ministro continua dizendo. Você tem carta branca para tudo o que quiser nesses 2 anos. Mas nesses 2 anos, eu quero a cura pronta, entendeu? E enquanto voltava de carro, Kim Sung-jin em pensamento, se pergunta se ele fez a coisa certa, pois no momento que ele achar a cura, o governo se encarregará de vendê-lo a um preço altíssimo. Porém algo acontece na estrada, e eles são obrigados a pararem imediatamente. E logo à frente deles havia um homem saindo de um carro. E rapidamente vemos ele novamente, o de cicatriz. Que imediatamente ficamos sabendo o nome dele, Kang Min-gu, o número 3, do grupo, Mumbai. E imediatamente ele diz. Tá chovendo. Vamos terminar isso rápido, o meu alívio, tá ficando todo molhado. Já em outro local, é possível ver o Jinwoo, que após 3 meses, desde sua entrada no exército, ele imediatamente começa a escrever uma carta para seus amigos. E na carta ele conta que está com saudades de todos, e ao mesmo tempo, começa a imaginar como estão seus amigos. E ainda na carta ele conta que foi promovido para uma nova classe especial, de artilheiro. E enquanto ele olhava pela janela, ele imediatamente fecha a carta para seus colegas. Já na estrada, o grupo do Kim Sung-jin continua sem entender o que fizeram os carros pararem. E apesar de na frente deles estarem um monte de homens, o agente apenas pensa que isso foi mera coincidência. Então ele rapidamente vai até os pneus, desconfiado que foi apenas alguma coisa que ficou preso nos pneus. E surpreso, ele rapidamente nota que ali foi colocado propositalmente uma rede de retenção de veículos. Então ele decide ligar para os outros agentes, para avisá-los. Porém, ele é rapidamente abatido por um dos homens do Kang Min-gu. E rapidamente o de cicatriz diz para os homens dele irem lá e pegarem tudo e mandar todos de arrasta para cima. E imediatamente todos avançam. E sem piedade começam a descer a mão em todos ali. Enquanto isso, os outros agentes ficam sem acreditar no que está acontecendo. E imediatamente um deles diz: aqueles malditos são um grupo ilícito de verdade. E se virando para seu colega, ele imediatamente diz: ei! Solicite reforço para o quartel, e avise os outros para entrarem em posição de combate. Porém, o rapaz é rapidamente abatido. E logo em seguida, o de cicatriz imediatamente avança. E abate o agente com apenas um golpe. Porém, rapidamente os agentes decidem mandar ver. Mas o de cicatriz é mais rápido e se esquiva. E enquanto o segurava, o agente, ele imediatamente o usa de escudo. Fazendo assim os outros agentes ficarem surpresos e o chamar de maluco. Já em um dos carros do grupo Mumbai. E possível ver um homem que assistia tudo, dizer: olha só para aquele maldito do Min-gu. Ele não tem piedade alguma, preciso ensinar algo para ele. Olha só para aquele maldito pulando entre as balas. Ele tá puro ódio, gostei. Porém o homem que está sentado na frente do carro o pergunta: mas, o quão importante é esse assunto, para você ter se envolvido pessoalmente? Então o velho rapidamente responde: lembra do presidente do grupo, Van de Taeyan? O secretário dele veio falar comigo ontem.
Ele disse que era para proteger o pacote dentro daquele caminhão a qualquer custo. Ao ouvir isso, o fortão em pensamento diz: Presidente Van? O líder do grupo Taeyan, a figura mais importante do mundo dos negócios da Coreia do Sul. E a pessoa importante que tornou o grupo Mumbai em uma organização nível nacional. Se não fosse pelo gigantesco suporte do grupo Taeyan, o grupo Mumbai nem existiria agora. E pensar que o presidente Van está dando uma ordem dessas. E enquanto encarava o velho, ele imediatamente diz: O que será que tem lá dentro para eles irem tão longe? O velho porém diz, que não tá nem aí, pois, depois que eles fizerem isso, eles pegaram a grana que foi combinado. E em pensamento o fortão continua dizendo: O imperador do mundo dos negócios ordenando ao imperador da noite que obtenha algo para ele, interessante. Já na parte de fora do carro, era possível ver que os caras finalmente acabaram o serviço. E enquanto se aproximavam do veículo, um dos homens diz: Se soubéssemos que iria precisar de uma senha para abrir ele, teríamos deixado ao menos um daqueles homens vivos. Já o outro homem, que seria melhor, transferir a carga para outro caminhão. Porém, Kang Min-gu rapidamente diz: Não dá para fazer isso, tem um sistema de rastreamento nele, eles vão descobrir nosso esconderijo se levarmos assim. Porém um dos homens diz ter achado um vivo. E enquanto se cagava de medo, Kim Sung-jin rapidamente implora para eles não o mandarem de arrasta para cima. Porém, todos ali o cercam, e começam a pressioná-lo. Porém um dos caras, diz ao de cicatriz, que pode fazer ele falar rapidinho. E enquanto olhavam o crachá, eles rapidamente descobrem o cargo dele. E enquanto se aproximava, o de cicatriz rapidamente diz: Ei! Qual a senha daquilo? Porém, Kim Sung-jin rapidamente responde: Eu não sei, é uma informação altamente secreta que somente alguns agentes sabem. E o encarando, o de cicatriz, rapidamente diz: Altamente secreta? Kim então responde que sim. Porém, o de cicatriz rapidamente faz uma pequena cirurgia. E enquanto o olhava friamente, Kim Sung-jin rapidamente grita de dor. E desesperado Kim diz: Por favor, poupe minha vida, por favor. Já, Kang Min-gu, enquanto puxava uma tramontina, ele imediatamente diz: Deixa eu perguntar outra vez. A senha daquilo, você realmente não sabe? E enquanto sai ketchup, Kim diz novamente que eles não devem abrir aquelas portas. Porém, Kang Min-gu, rapidamente, fatia ele pela segunda vez. E enquanto gritava novamente, ele ao mesmo tempo diz: Por favor, não desejem ver o que tem lá dentro. É muito perigoso, é algo que vocês não podem controlar. O de cicatriz, enquanto o encarava, ele rapidamente diz: Você deveria se preocupar com sua vida agora, e não com a dos outros. Vou te avisar isso logo, eu pretendo tirar mais fatias antes de te mandar de arrasta para cima, se continuar me irritando. E enquanto o encarava, Kim Sung-jin rapidamente percebia que esse cara não era normal. E com medo Kim Sung-jin diz a senha. Então rapidamente, um cara logo atrás diz que irá testar a senha. E imediatamente ela se abre. Porém um homem atrás dele o chama a atenção e pergunta por que o de cicatriz está parado. E enquanto se aproximava nós rapidamente ficamos sabendo que esse cara é o número 2 desse grupo. E apesar de muitos ali não gostarem dele, o de cicatriz respeita a hierarquia. E enquanto passava pelo de cicatriz, o número 2 rapidamente diz: Vamos fazer o nosso melhor, beleza? Se bem que você não consegue fazer nada sem mim. E rapidamente um dos caras em pensamento revela que a maioria não gosta do número 2, pois quando as coisas ficam muito perigosas, ele permanece atrás, e só vem quando tudo acaba. O número 2 então rapidamente abria as portas. E enquanto ele se lembrava do que o velho havia dito, ele em pensamento diz: Que merda tem aqui, que até mesmo os agentes da inteligência nacional estavam tentando proteger? Já que é algo que o presidente Van está tão interessado, não deve ser comum.
O que quer que esteja aqui, dentro é melhor descobrirmos logo, para não acabarmos nos arrependendo.